Pense comigo, se eu conseguir me recuperar melhor após meus treinos e provas, irei poder na sequência treinar melhor e assim obter melhores resultados. Por isso mesmo, diversos fisiologistas tentam desenvolver técnicas visando atingir uma recuperação pós-treino da melhor forma possível e também da forma mais rápida possível. E o mercado, nessa mesma onda, tenta desenvolver e lançar produtos com a promessa de uma maior eficiência para a sua recuperação muscular. Possivelmente você já viu atletas de ponta como Cristiano Ronaldo entrando em banheiras com gelo. E também nos últimos tempos, muitos atletas amadores recorrendo a equipamentos que já estão bastante difundidos no nosso meio. E devido à produção desses produtos em larga escala, já podemos encontrá-los com valores acessíveis. Desde simples meias de compressão e rolos de liberação miofacial, até mesmo pistolas de massagem. Neste vídeo irei abordar técnicas e produtos que prometem uma recuperação mais eficiente após seu treino ou prova e mostrar a ideia que existe por trás de cada um, assim te ajudando a pensar melhor o que você pode fazer dentro da sua realidade visando uma melhor recuperação pós-esforço. Roda a vinheta e bora conversar melhor sobre técnicas de recuperação muscular. Olá corredores, eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. E o vídeo de hoje acaba que é uma continuação do vídeo da semana passada, em que eu falei sobre a importância do descanso. Para quem não assistiu ao vídeo, eu apresentei um gráfico em que mostrava o que acontece com o nosso corpo após darmos um estímulo com um treino mais intenso. Terminado o treino, estaremos fadigados. Então, o nosso corpo inicia um processo de recuperação, com a compensação e a supercompensação, que nos faz evoluir. E terminado esse processo, estaremos prontos para fazer um outro treino com uma intensidade ainda maior para obtermos melhores resultados. Quem não assistiu o vídeo sobre descanso, irei deixar o link dele na descrição. Mas por que eu mostrei esse gráfico? Porque o vídeo de hoje é sobre possíveis técnicas para otimizar a sua recuperação, ou seja, fazer com que essas fases de compensação e de supercompensação possam ocorrer de uma maneira mais eficiente e nos permitir estarmos prontos para outra carga de treinamento ou competição o mais rápido possível, da melhor forma possível. Como eu disse que iria apresentar técnicas e produtos, acho melhor começar pelas técnicas de recuperação que não irão precisar de nenhum equipamento, ou seja, são estratégias que podemos fazer sem gastar nada. E a primeira coisa que você pode fazer, ou melhor, deve fazer para ter uma recuperação mais eficiente é a volta calma ou desaquecimento, como queira chamar. Nos dias em que fazemos treinos mais intensos, devemos primeiramente ter uma parte de aquecimento para preparar o nosso corpo para a parte principal daquela sessão de treinamento, que terá uma maior intensidade. E assim que terminar essa parte principal do treino, se quiser ter uma recuperação mais eficiente, nada de dar o treino como encerrado e ir embora para casa. Assim como o aquecimento tem a sua importância para te preparar para a intensidade que virá, a volta calma após terminada a parte principal do treino tem um papel fundamental na sua recuperação pós-treino. Mas você pode estar pensando, mas como assim eu devo correr um pouco mais depois de já ter feito um treino intenso? A volta calma, assim como o aquecimento, devem ser realizados num ritmo bem tranquilo. E como a volta calma irá te ajudar? Além de permitir que a frequência cardíaca volte aos níveis mais baixos de forma suave, esse trote pós-treino favorece a eliminação de metabólitos, que aqui é como se fossem os resíduos do exercício, entre aspas. Permitir a eliminação desses resíduos logo após o treino poderá ajudar a encurtar o tempo de recuperação, além do potencial em reduzir o que conhecemos como dores musculares de início tardio, que são aquelas dores musculares provenientes do esforço físico que vem no dia ou dias seguintes ao exercício. Um exemplo clássico dessas dores é quando começamos a fazer musculação ou trocamos de ficha e depois o corpo fica todo dolorido. Quem sentiu já sabe o que eu estou dizendo. Antes de eu falar de outro método de recuperação, muito importante eu alertar que você deve ter a noção de não colocar 2 treinos de intensidade em dias seguidos ou muito próximos, sem dar o tempo adequado de recuperação.
Na sua distribuição de treinos, você pode colocar um dia off ou um dia de treino muito leve, para servir como recuperação ativa ou como regenerativo, como quiser chamar. Ou até mesmo pode fazer outra modalidade, que é o que chamamos de cross-training. Mas o mais importante mesmo aqui é: faça uma distribuição de treinos de forma adequada, pensando na intensidade no período de recuperação entre eles. Ainda nos métodos gratuitos, irei te dizer aquele que é o mais natural e possivelmente o mais eficiente para a sua recuperação, que é o sono. Você já deve estar careca de saber aquela recomendação genérica que você deve ter 8 horas de sono por noite. E infelizmente, nos dias atuais, existe até mesmo uma romantização em dormir menos que isso e ter poucas horas de sono. Não existe nada mais reparador que o seu sono, principalmente quando você tem demandas elevadas de esforço físico. O estilo de vida atual, e não só a necessidade individual, pode fazer com que a pessoa tenha que trabalhar muito, talvez até mesmo em mais de um local, ou combinar trabalho com estudo, ou trabalho com cuidados domésticos e de filhos, enfim, cada um terá as suas particularidades. Porém, busque ter uma rotina equilibrada e constante de sono. Quando for dormir, tente dormir com qualidade o máximo de tempo que sua rotina permitir. Para isso, evite distrações do mundo moderno, como ficar até tarde olhando para a tela do celular. O sono é um aliado poderoso na sua recuperação, tanto que atletas profissionais fazem o que chamamos de long night sleep, que é dormir entre 8 e 10 horas por noite, além de muitos também fazerem power naps, que nada mais é do que uma soneca durante o dia de cerca de 1 hora. E até mesmo atletas amadores que buscam melhores resultados e conseguem dormir por volta de 10 horas por noite ou fazem essa parada para a soneca durante o dia, relatam evolução na performance devido às suas melhorias na recuperação. Lembrando ainda que o sono é importante não só para reparar e regenerar o seu físico, mas também é fundamental para a sua mente. Por isso, dê maior atenção às suas horas de sono. Seguindo em frente, eu tenho que falar da hidratação. Sim, você se hidratar adequadamente irá ajudar na sua recuperação. Além de ajudar na remoção de resíduos gerados pelo treino, como eu disse agora há pouco, uma hidratação adequada permite que os nutrientes sejam entregues da melhor forma possível aos músculos. Uma melhor recuperação vai depender de uma síntese proteica adequada, principalmente dos músculos que demandaram maior esforço. E um balanço eletrolítico apropriado é fundamental para ocorrer uma entrega de nutrientes de forma adequada, assim potencializando essa reparação muscular pós-esforço e, por isso, permitindo uma recuperação mais eficiente. E como você já deve ter percebido, o tema hidratação está fortemente relacionado a uma nutrição adequada para uma recuperação eficiente. Após o treinamento, principalmente depois de treinos mais intensos, o seu corpo necessita de nutrientes adequados para a restauração dos estoques de glicogênio e para a reparação do tecido muscular. Por isso, é necessário que você forneça quantidades adequadas de carboidratos e de proteínas, para maior eficiência nesse processo de reposição e de reconstrução. Porém, logicamente, você não deve dar atenção somente a esse período pós-esforço. O consumo adequado de alimentos, tanto em relação à quantidade como em relação à qualidade, terá um impacto significativo na sua taxa de recuperação. Quando eu digo qualidade, é só pensar que o básico funciona, porque realmente funciona. Então, prefira sempre consumir alimentos frescos e evite ao máximo alimentos processados. E como sempre digo aqui no canal, quando toco no tema alimentação, é a recomendação de procurar um nutricionista, porque este é o profissional adequado para te indicar e prescrever dietas e, quem sabe, caso necessário, suplementos pensando na sua individualidade. Porque assim como uma planilha de treinamentos deve ser ajustada para os seus objetivos e particularidades, uma orientação nutricional também deve ser individualizada dentro das suas necessidades e possibilidades. E antes de partir para a recuperação utilizando equipamentos, vamos falar sobre a crioterapia, que é a terapia utilizando frio. Na chamada desse vídeo, eu mostrei imagens do Cristiano Ronaldo imerso numa banheira de gelo. E não é só ele que recorre a essa técnica. Diversos outros atletas profissionais também utilizam banhos de gelo após treinos e competições.
E essa técnica já não é novidade também para os amadores. São muitos atletas amadores que fazem imersão em água com gelo visando uma recuperação mais rápida. A ideia aqui seria que essa imersão numa banheira com gelo ajudaria os músculos, nervos e tendões a voltarem ao seu estado normal, além também de forçar uma vasoconstrição, ou seja, fazer com que os vasos sanguíneos se contraiam, facilitando assim a eliminação de resíduos e do acúmulo de lactato. Um estudo de revisão sistemática com meta-análise mostrou que a crioterapia é superior à recuperação passiva. Ok, mas preste atenção nisso. Não foi comparada a crioterapia com outras técnicas de recuperação, mas sim com uma recuperação passiva, ou seja, ou usa gelo ou não faz nada. E dentre as técnicas de crioterapia analisadas nesse estudo, a imersão em água gelada foi a que apontou melhores resultados, sendo a temperatura média nos estudos que tiveram resultados significativos é de 10 graus Celsius, e o tempo médio de imersão é de 13 minutos. Mas vale a pena destacar que esses resultados estão relacionados a efeitos subjetivos e não objetivos. Isso porque a técnica de resfriamento não mostrou resultados objetivos significativos na recuperação. Ou seja, os atletas fazem porque se sentem melhor ao fazer, mas não foram encontrados resultados objetivos significativos nos marcadores celulares de recuperação de dano muscular. Eu particularmente nunca fiz banhos de imersão em banheiras com gelo, e sinceramente, essa ideia de literalmente entrar numa fria já não me anima muito. Só uma coisa rápida antes de partirmos para as técnicas que utilizam equipamentos, se você está gostando desse vídeo aqui, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube saber que o conteúdo é bom e entregar esse vídeo a mais pessoas, assim fortalecendo o meu trabalho aqui. E se você é novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. Sobre o uso de equipamentos, irei começar falando daqueles para a realização de autoliberação miofascial, que pode ser feita através do rolo de liberação miofascial, que é o mais famoso deles, mas que pode também ser comprado juntamente com bastões e bolas, que são complementares para fazer essa técnica em pontos mais específicos. A ideia é utilizar esses equipamentos para reduzir os pontos de tensão, os famosos trigger points, assim relaxando a musculatura, além de estimular a circulação sanguínea local. Eu coloquei relaxando entre aspas, porque fazer essa automassagem não é uma experiência relaxante de spa, mas sim é um pouco dolorida. Mas aqui, diferente do banho gelado, eu tenho sim experiência de utilização. E posso dizer que sinto, pelo menos subjetivamente, que vale a pena essa troca de desconforto no momento para um relaxamento posterior. Eu não irei alongar muito mais aqui sobre a utilização do rolo de liberação miofascial, bem como também seus acompanhantes, porque eu já fiz um vídeo específico sobre o tema que chamei até de guia definitivo, onde falo sobre as questões mais pertinentes e mostro alguns estudos sobre o tema, além de apresentar uma rotina de exercícios utilizando esses meninos aqui. Irei deixar o link na descrição para você assistir depois. O próximo equipamento que eu vou falar é, na verdade, mais um acessório que um equipamento, que são as roupas de compressão. Aqui eu tenho em mãos um par de meias de compressão, talvez a peça de vestuário que ganhou maior fama. A ideia da sua utilização é que elas podem ajudar no retorno venoso, assim auxiliando a circulação sanguínea e a eliminação dos metabólitos criados durante o exercício. A utilização de meias de compressão é algo muito comum dentro da medicina, principalmente para as pessoas que sofrem com algum comprometimento na circulação sanguínea. Porém, para as pessoas saudáveis dentro da prática esportiva, os resultados dos diversos estudos existentes são bastante conflitantes. Um estudo investigou a influência do uso de roupas de compressão na recuperação pós-maratona, onde um grupo utilizou calças de compressão por 72 horas após a corrida e outro grupo fez ultrassom durante 15 minutos pós-prova. Foram analisadas a sensação de dor muscular e medidas a contração isométrica voluntária máxima e os marcadores presentes no sangue de creatina quinase, o famoso CPK, e de proteína C reativa, visando analisar a ocorrência de uma possível melhoria nos indicadores de processos inflamatórios. E o resultado nos mostra que não houve efeitos significativos na contração isométrica voluntária máxima, nem nos dois indicadores sanguíneos. Ou seja, não houve efeito significativo no uso de compressão nos indicadores objetivos da pesquisa,
Todavia, a sensação de dor muscular após 24 horas foi significativamente menor no grupo que estava fazendo compressão nos membros inferiores com uma calça tipo uma legging de compressão. Então, assim como aconteceu na imersão na água gelada, esse resultado positivo é subjetivo. E aqui, nesse tipo de estudo, ainda temos outro fator de complicação. Isso porque não é possível os pesquisadores isolarem o fator do efeito placebo, porque a pessoa que está utilizando a vestimenta de compressão sabe muito bem que está utilizando, e o efeito placebo pode fazer ela acreditar que terá resultados, ainda mais aqueles que são subjetivos. Não é como no estudo com medicamentos, por exemplo, em que um grupo toma um comprimido de verdade e outro grupo toma um comprimido de farinha sem nenhum composto ali. E como o voluntário que tomou não sabe qual dos dois ele tomou, não tem como o cérebro interferir no resultado e assim temos resultados contaminados pelo efeito placebo, podemos assim dizer. Eu comprei essas meias de compressão há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, a preço de custo, porque a loja estava desfazendo do estoque. E resolvi testar nos treinos de perna, naquela época ainda na musculação, e também na recuperação após esses treinos. Eu não gostei muito, achei bem desconfortável, tanto pela pressão quanto pelo calor, e não consegui ver resultados. Por isso até mesmo utilizei pouquíssimas vezes. Até por isso ela está aqui até hoje, parecendo nova. Mas eu tenho a noção que muita gente usa e gosta, o que até confirma essa subjetividade que os estudos apontam. Seguindo essa ideia de compressão, existem equipamentos muito mais caros, e por isso é mais comum de encontrá-los somente em clínicas de fisioterapia ou em centros de treinamento, que são as botas de compressão pneumáticas, que consegue promover uma compressão de forma progressiva e dinâmica nos membros inferiores. E se ainda não fosse suficiente, existem modelos mais caros ainda, que já combinam a compressão pneumática dinâmica com a crioterapia, através de um sistema que circula água gelada ao mesmo tempo que faz a compressão. Mas isso, obviamente, não é para nós termos em casa pelos seus valores proibitivos. Agora falando de algo que não é tão barato, mas já dá para termos em casa. Tanto é que eu tenho uma aqui, que veio direto da China para pagar ainda menos, assim valendo ainda mais a pena. Para quem não conhece, essa aqui é uma pistola de massagem, que ganhou fama por aí nos últimos anos e tem apresentado uma procura enorme entre atletas amadores de diversas modalidades. Basicamente, esse equipamento aqui faz massagem por percussão. A ideia por trás dessa terapia percussiva é de oferecer uma recuperação através de uma sequência de pancadas em alta frequência, com o objetivo de aliviar a tensão, promover o alívio da dor e o relaxamento. Assim como o rolo de liberação miofacial, eu já fiz um guia definitivo sobre a pistola de massagem, que por sinal é o vídeo mais visto do canal. Nele, além de eu apresentar a teoria por trás dessa técnica, também mostro em detalhes esse modelo aqui e falo por que essa foi a minha escolha. Vou deixar também o link dele aqui na descrição para você assistir depois. E para fechar aqui os equipamentos que promovem uma recuperação mais eficiente, eu tenho que falar de um que é utilizado durante a corrida, e não após ela, e que desde o seu lançamento mudou consideravelmente o cenário da corrida de rua. Estou falando dos novos tênis de performance, que normalmente chamamos por aí de tênis com placa de carbono. Mas espera aí que eu já vou te explicar o porquê coloquei ele aqui como um equipamento que ajuda na recuperação. Primeiramente, esses tênis de performance não entregam os resultados que entregam só por terem adicionado uma placa de carbono. Muito se falou sobre ela, mas não podemos deixar aqui que todo o crédito seja dado só a ela. Porque só foi possível chegar nesse nível de tênis porque conseguiram criar uma combinação perfeita entre placa de carbono e uma espuma de entressola com tecnologia de ponta. Nesse super tênis, temos uma placa de carbono inserida numa espuma de entressola muito leve e que forneça ao mesmo tempo amortecimento e retorno de energia. Tanto que hoje em dia já temos até outra categoria de tênis com placa de carbono, que são aqueles que não levam essa espuma de entressola com a mais alta tecnologia das marcas. Portanto, são tênis com placa, mas que não são tênis de performance topo de gama, e por isso entram numa prateleira que as marcas estão classificando como tênis com placa para treinos, apesar de, logicamente, você poder correr provas com ele. Claro que não vai ter a mesma entrega de desempenho do topo de linha, mas dependendo do modelo, já é um senhor tênis.
Tá, eu já falei como distinguir os tênis com placa entre os topos de linha e os coadjuvantes, mas agora por que eles auxiliam na recuperação? A promessa desses tênis é oferecer um maior retorno de energia, assim reduzindo o trabalho muscular que você faria com um tênis convencional, vamos assim dizer. O resultado dessa combinação entre placa de carbono e espuma de entressola com tecnologia de ponta, além de ter promovido uma quebra massiva de recordes, trouxe relatos tanto de atletas de elite quanto de corredores amadores de que eles agora estão terminando provas longas como maratonas com a musculatura muito menos fatigada do que anteriormente. Quem já pesquisou o preço sabe que é uma nota preta um tênis de performance. E até mesmo os tênis com placa coadjuvantes são bastante caros. Porém, atletas de elite, corredores amadores que têm condições financeiras e fazem volumes semanais de treino muito elevados, começaram a utilizar esses tênis para realizar também os seus treinamentos e não só as provas, porque se desgastam menos e recuperam mais rápido. Assim ficam prontos para correr novamente num tempo menor do que acontecia anteriormente. Ou seja, tudo a ver com o tema desse vídeo. Por isso, a necessidade de eu falar desses tênis que realmente mudaram o cenário da corrida de rua. Me desculpe por esse vídeo ficar tão longo, mas eu quis ser o mais completo possível sobre o tema. E também, como já é marca registrada aqui do canal, eu não poderia abordar o assunto de forma rasa. E mesmo me alongando aqui, eu dei destaque somente a técnicas práticas de serem implementadas e equipamentos que são mais portáveis e possíveis de utilizar sozinho aí na sua casa. Até porque existem outras técnicas e equipamentos que demandam que você vá até um profissional para fazer, como massagens e tratamentos com eletroterapia, laser terapia, fototerapia e outros, mas não era o foco desse vídeo aqui. Espero ter te ajudado a pensar melhor se alguma dessas possíveis técnicas de recuperação é viável de implementar na sua rotina. Até porque, quanto mais eficiente for a sua recuperação, mais rápido você vai voltar a estar pronto para correr.